vamos estar pregando sobre o fim dos tempos, né? Como é que será de quando Jesus voltar. Mas antes de entrar nesse propósito, eu queria comentar com os irmãos o seguinte. Às vezes, eu não sei, né, como foi ministrado no louvor, né? Jesus perguntou assim para os apóstolos, né? Quem eu sou? Quem diz que sou? Uns falaram, um profeta, Elias, né? E tal. Aí Pedro vai e fala, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí, eu gostaria de perguntar para os irmãos, quem nós somos, né? Quem você é, quem nós somos, assim, olhando para Cristo, para Deus. Então, eu lembro uma ilustração, né, eu creio, daquela situação de um pedreiro que está construindo uma obra, né? E aí alguém vai lá e pergunta para ele, o que você está fazendo? Ele falou assim, eu estou assentando tijolo, não está vendo? Aí, depois ele pergunta para outra pessoa, né, na mesma obra, o que você está fazendo? Eu estou fazendo uma parede, né? Aí ele pergunta para um terceiro, ele falou assim, eu estou fazendo uma catedral, né? Então, estou fazendo aqui uma igreja. Então, ou seja, a visão do que nós estamos fazendo é muito importante. Os três estavam fazendo a mesma coisa, mas só o terceiro é que conseguiu definir a dimensão da importância do que ele estava fazendo. Então, veja bem, às vezes você está aqui na igreja e alguém pergunta, o que você faz na igreja? Né? Qual é a sua função na igreja? Eu cuido do som, eu sou do louvor, eu cuido da limpeza, eu sou a pessoa que fica lá na porta, né? Na verdade, nós somos muito mais que isso. Então, o que nós somos? Por que nós estamos aqui, né? Quando nós entendermos, assim como aquele pedreiro, sabia que ele estava assentando um tijolo e para ele era a verdade mais indiscutível, né? Eu estou assentando um tijolo, o outro falou, não, eu estou fazendo uma parede, você vai ver a parede que vai sair aqui. Aí o outro falou assim, eu estou fazendo uma catedral, né? Então ele tem uma visão, né, do que ele estava fazendo. Então, eu tenho certeza, irmãos, que se você sair daqui essa noite, sabendo o quão importante é você no reino de Deus, né, para Deus, né, você vai se sentir muito mais feliz, né? Porque eu sei que as pessoas, o psicológico das pessoas, as pessoas se alegram quando elas se sentem úteis. Então, eu queria dizer para vocês, né, que assim como, se alguém puder desligar para mim, para não precisar sair daqui o ventilador, agradeço que está toda hora virando as páginas aqui da Bíblia. Então, se alguém falar para você o seguinte, uma pessoa, né, que trabalha na farmácia, o farmacêutico, por exemplo, o farmacêutico, é esse aqui, ó. Não é o ar, não, o ar pode deixar. O farmacêutico, olha a importância dele na comunidade, né? Vender os medicamentos certos, cuidar da saúde, o médico, o açougueiro, aquele que trabalha no mercado, cada um tem uma função. Mas nós, na igreja, temos uma função ímpar, né? Nós cuidamos da alma das pessoas, né? Nós somos a esperança de muitos que entram sem esperança. Não que você é a esperança, mas você é um instrumento de Deus para trazer uma palavra de consolo, um ânimo para aquela pessoa que está desanimada, né? Um entendimento para aquele que está desorientado. Então,
não existe ninguém lá fora que tem essa função que não nós, Igreja de Jesus Cristo. Não tem ninguém lá. Um está preocupado em vender carne, outro remédio, outro cuidar, né, dos assuntos financeiros, outros de direitos civis, tá? Outro da governança das estradas, das ruas, mas para cuidar, né, da alma. Cuidar, ser um ombro para aquele que precisa de uma palavra, né, que não seja da sua família e que não temos aqui nenhuma intenção de ter nenhuma remuneração por isso. A gente faz por amor. Essa é a igreja de Jesus, né? Nós somos isso, né? Por isso, Paulo define lá em 1 Coríntios 3:9, ele fala o seguinte: olha, porque de Deus somos colaboradores. Paulo define a igreja que nós somos colaboradores de Deus, né? E ele chama mais lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, o que é uma lavoura? Uma lavoura é aquela terra plantada que multiplica, né? Que cresce, que dá bons resultados, que alimentam, que dá sustento, que dá força, que dá futuro. Nós somos edifício, aquilo que se edifica, né? Então, Paulo define assim, né, 1 Coríntios 3:9, fala, porque de Deus, ele não está falando dele, não está falando do pastor, não está falando de ninguém, do presidente, né, do prefeito, não, de Deus, nós somos colaboradores. Pensa nisso. Pensa que isso é a pura verdade. Não é nenhuma palavra de efeito para a gente se empolgar, sou importante. Não. Pensa que o Criador do mundo, do céu, da terra, de todas as coisas que existem, visível e invisível, nos trouxe, nos quer como seus colaboradores. Então Deus quer uma parceria conosco. Olha só. Olha como é que nós somos importantes. Deus não nos trouxe apenas para você ouvir, né, e entender, não. Quando ele fala que nós somos lavoura de Deus, o que faz na lavoura? Você semeia uma semente e colhe 30, 40, 100 por um. Ou seja, é onde ele multiplica as coisas boas, né? Os bens, através da gente. Bom, então, por conta disso, né, eu queria dizer para vocês que, muitas vezes, muitos de nós, por não termos esse entendimento, muitos que estão ouvindo lá na internet, né, que estão em casa, às vezes pensam o seguinte: eu quero ouvir a palavra de Deus, porque é tão bom ouvir a palavra de Deus, é um momento que traz paz. Mas é muito mais que isso, irmãos. Aí a pessoa fala o seguinte: eu já fiz a minha parte, eu já, conforme diz a palavra, eu criei no Senhor Jesus, eu declarei Ele como meu Senhor e Salvador, e agora eu estou bem, porque agora eu já fiz tudo o que precisava, vou ficar agora na minha, né? Já estou com aquilo que eu preciso, já tenho a salvação, eu vou ficar agora só cuidando de não fazer nada errado, né? Não vou matar, não vou roubar, não vou pegar nada que não seja meu, e vou viver a vida, vou ser feliz, né? Irmãos, a pessoa não entendeu. Deus nos chamou para serem colaboradores, servir a Deus. Então, só para vocês entenderem a lógica do que eu estou falando, eu sou uma pessoa assim, muito racional, eu gosto de falar, mas eu não gosto quando alguém fala alguma coisa e fala, acredita porque eu estou falando. Não,
Eu gosto de dar os fundamentos, né, para a pessoa saber por que Deus me deu essa direção para falar para vocês como igreja de Cristo. Ó, quando Deus criou o mundo, tá? Deus trabalhou até o sexto dia, no sétimo ele descansou. E a partir daí, tudo que se fez é através do homem. Deus, ele controla tudo aquilo, né? Da natureza, ele controla a natureza. Mas toda a criação, ele já pôs de cara, quando ele fundou o jardim do Éden, ele colocou o homem para tomar conta lá, falou assim, ó, cultivar aí o jardim, né? Você é quem vai tomar conta do jardim. Multiplicai, crescei e multiplicai. As aves, os animais, tudo está debaixo do seu comando, né? Então Deus já deu ordem para o homem, falou, a partir de agora, a minha parte já está feita. Deus criou todas as coisas. Mas, a partir daí, pensa vocês, Deus é espírito, né? Então, quando ele fez o homem espírito. Mas ele falou assim, bom, espera um pouquinho, né? Então, eu vou fazer do pó da terra, fez o corpo do homem, soprou no homem a alma vivente, né? E a partir dali o homem tornou-se um ser vivente, né? E a partir dali é uma parceria, porque Deus é espírito e o homem é matéria, porque nós vemos da terra, somos matéria. Então Deus precisa agir na terra, ele não vai agir espiritualmente, ele precisa que nós peguemos, fazemos, que a obra de Deus aconteça. Fisicamente, alguém tem que ir, vir, falar, né? E Deus usa os profetas, usa os pastores, usa a sua igreja, usa aqueles que são os seus servos, né? Então, Deus, ele nos tem como seus colaboradores, né? Lavoura de Deus, somos importantes para Deus, para que os planos de Deus, tudo aconteça, Deus, né, ele comanda através do homem. Então nós temos aqui na terra uma missão muito importante, e nós somos escolhidos para serem a igreja de Jesus Cristo, né, representante aqui na terra. Então, só que aí aconteceu que o pecado entrou no mundo, Satanás convenceu naquela mancada que Adão deu, né, de duvidar da ordem de Deus, e submeteu-se à ordem do diabo. A orientação do diabo, ele comeu do fruto da desobediência, e a partir dali, o mal passou, o homem, pelo pecado, ele perdeu, ele dominava sobre todas as coisas, né? Ele perdeu o domínio a partir do pecado, né? Então, existem dois comandos nos homens. Aqueles que são filhos de Deus, servos de Deus, e os que não são servos do diabo. Pastor, que ofensa, né? Não, mas é isso que está escrito na Bíblia. Está escrito que tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, só que aí, né, o que acontece? Nós, como filhos de Deus, João 1,12 falou assim que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Por isso que na igreja, né, todo mundo chama o irmão, né? Aí o pessoal por aí fala assim, os crentes têm mania de falar irmão, irmã, por quê? Ué, porque se somos filhos de Deus, somos irmãos em Cristo, não é verdade? Então, é tão simples, mas às vezes a pessoa fala, por que tanto irmão para lá, irmão para cá? Porque nem todos são irmãos. Porque sem ter Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a pessoa é criatura de Deus, não é filho de Deus. Para ser filho e, portanto, irmão em Cristo, tem que ter Jesus como Senhor e Salvador. Bom, eu estou falando isso aqui porque Deus tem um plano, né? E ele vem e ele faz essa... quando ele chama nós para sermos colaboradores de Deus aqui nessa terra, tem um propósito nessa terra. Essa terra vai ter
tem tempo de vencimento. E nós estamos chegando no final do tempo do vencimento aqui da terra, né? Deus está trazendo para eu falar sobre o fim dos tempos. É lógico que ninguém vai falar que é hoje, amanhã, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Mas nós precisamos falar como que é com a vinda de Jesus, como é que será. Se as pessoas não sabem nem como é que está hoje, nós precisamos entender hoje, para depois com a vinda de Jesus, aonde que nós somos, aonde que nós entramos nessa parceria. Então Deus é um Deus de aliança. Ele faz aliança edêmica com Adão, né? Depois faz a aliança com Noé, a aliança com Abraão, a aliança mosaica com Moisés, né? A aliança, e Jesus é a última aliança que ele faz, a eterna aliança, né? Então a nova e eterna aliança, que é Jesus. São 8 alianças, mas não vou pregar sobre aliança. Eu queria dizer para vocês o seguinte: quando Deus ele chama Abraão para falar para ele, Abraão, eu vou te dar, nós vamos ser, eu quero constituir um povo meu, e esse povo eu vou chamar com distinção, porque nas alianças que ele fez, o homem sempre foi muito rebelde, muito desobediente a Deus, né? Isso, Deus, ele sempre sofreu muito, né, nas suas alianças com a desobediência, né? Então, isso é o calcanhar de Aquiles da obra de Deus, é a rebeldia do homem, a desobediência, não ouvir Deus, né? Então, Deus, quando ele chama Abraão para fazer uma aliança, né, lá em Gênesis, eu esqueci, não marquei aqui, mas ele fala o seguinte, ó, dá uma olhada nessa terra aqui, essa terra vai ser da sua descendência, não vai ser sua não. Então ele chama o povo de Deus, um povo peregrino, que vai sair sem ter um lugar para falar, esse lugar é meu. Mas falou assim, mas tem uma promessa, a Canaã, terra em que emana leite e mel. Essa terra, dá uma olhada aqui nessa terra toda, e falou para Abraão onde que seria a terra do povo de Deus. Só que ele falou o seguinte, só que o meu povo, né, vai passar pela escravidão, ele vai ser cativo durante 400 anos no Egito. Só então, né, que ele vai sair de lá para ocupar a terra prometida. Então, quando Deus fala para Abraão da terra prometida, ele também fala que que a descendência de Abraão vai entrar num cativeiro. Então, estava tudo. Deus, quando ele fez o mundo, ele já viu todas as coisas, né? Porque Deus, ele tem uma visão, né? Não é como nós, que só enxergamos o aqui e agora. O daqui a pouco a gente não consegue ver. Deus já viu lá no fim dos tempos, no começo dos tempos, que ele é atemporal, né? Então Deus falou para Abraão, olha, essa terra, né, vai ser ocupada pela sua descendência, mas vão ficar cativos 400 anos. E aí o que aconteceu, né? Teve Abraão, Isaac, Jacó e José, que é o filho de Jacó, que ele é vendido como escravo para o Egito e começa a história para que o povo de Deus vá para o Egito. E lá tem toda a história de José, que ele chega governador, traz o pai para o Egito. A família de Jacó começa a crescer, prosperar, porque onde eles estavam, Deus abençoa. E aí, morre José, morre Jacó, morre o faraó que conhecia José, e o povo de Deus crescendo, os novos faraós que vieram, falou, quem é esse povo? Está parecendo que eles vão dominar a gente. É melhor nós escravizarmos, tira tudo deles, eles vão ser escravos. E assim ficou 400 anos. Então, até que lá na frente, 400 anos depois, né, Deus vê o sofrimento do povo de Israel, os hebreus, né, lá na terra do Egito, e chama Moisés para tirar o povo do Egito. Então tem uma promessa ali, né? Então, mas Deus percebe que Deus tem uma aliança com o seu povo. Ele tem uma promessa de uma terra prometida, e Deus,
ele fala, se o meu povo me ouvisse e me obedecesse. Esse é o grande problema para que os filhos de Deus sejam mais ou menos abençoados. Porque ele fala, se ouvir a minha voz, né? E, então os mandamentos meus, então vocês vão comer o melhor dessa terra. Então, tudo isso aí, Deus tem um plano aqui para nós, tem a vinda de Jesus Cristo, que acontece tudo aí. Então, aí, nós estamos aqui hoje, representantes de Cristo, né, embaixadores de Cristo, e pelo que nós lemos aqui, 1 Coríntios 3:9, nós somos colaboradores de Deus para um plano de Deus aqui na terra. Então, irmãos, com base nisso, eu queria dizer para vocês o seguinte: Deus sabe, Ele mandou Jesus para nos dar a salvação. Nós que estamos aqui, eu creio que todos aqui devem ter aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador. Quem ainda não... Desculpem. Quem ainda não tem Jesus... Desculpa. Engasguei. Quem ainda não tem Jesus como Salvador, no final do culto, eu gostaria de conversar, tirar eventual dúvidas, para que todos nós aqui pudéssemos estar no mesmo plano, né? Eu creio que todos aqui já têm Jesus como Senhor e Salvador. Se alguém não tem, se tem alguém ouvindo o culto pela internet que ainda nunca fez a declaração para que Jesus fosse o seu Senhor e Salvador, manda uma mensagem que no final do culto a gente faz a oração e você, onde você está, você pode repetir a oração, né, e declarar Jesus como seu Senhor. O que eu queria dizer para os irmãos é que nessa parceria, né, em que nós temos com Deus, Deus, como é Espírito, Ele precisa que a igreja de Jesus faça o seu papel aqui, né? E o grande problema nessa aliança que Deus espera que a gente faça com Ele é a rebeldia, a desobediência, é não ouvir aquilo que diz a palavra. Assim como nós que temos filhos, a irmã ali que tem 2 filhos, né? Como seria bom se os filhos obedecessem tudo que você falava, né? Na hora de comer, que ele comesse, na hora de dormir, vai tomar banho, né? Como seria bom se os nossos filhos obedecessem? Como dá trabalho a gente trabalhar com a desobediência, né? E às vezes até irrita. Você perde até o controle. Quantas vezes Deus não ficou irado pela desobediência do seu povo? Mas, irmão, eu queria dizer para vocês o seguinte, que Jesus veio, morreu na cruz para que nós pudéssemos ter a esperança de voltar para Deus, né? E aí, eu quero falar agora na vinda de Jesus, tá? Na vinda de Jesus. Por quê? Tem gente que fala assim, morreu, acabou. Não acaba quando morre, né? Nós é que vamos começar a nossa vida, né? Aqui, nós somos peregrinos. Passamos pelo que passamos, mas nós somos peregrinos, ou seja, passageiros aqui, né? O grande propósito de Deus é trazer o homem para viver com Ele, né? Então, e aí temos aí a questão do milênio, que é o que a Bíblia fala, né? Que haverá 1000 anos em que Jesus virá e viverá conosco, né? Com quem estiver aqui e com aqueles que morreram em Cristo, né? Então, eu queria falar com os irmãos o seguinte: lembra aquela passagem que a mãe de Tiago e João, né, chega para Jesus e fala, Senhor, né? Jesus gostava dos filhos de Zebedeu, né, Tiago e João, e eles eram primos de Jesus, né?
Eles eram primos de Jesus. A mãe de Tiago e João era irmã da mãe de Jesus. Aí, falou, Jesus, como eles são seu primo, né? Ela não fala isso na Bíblia, mas pela liberdade, ela falou assim, quando estiver lá, o senhor não deixaria um lugar à direita para um e à esquerda para o outro? Olha só, né? Ela mal sabia exatamente o que ela estava falando, e nem os filhos dela sabiam, porque ainda não tinha sido revelado. Mas Jesus falou assim, olha, eles não vão conseguir tomar o cálice que eu vou ter que beber. Não, a gente toma. Falou, tá bom. Mas mesmo que eu quisesse, eu não poderia falar, porque é só o Pai que sabe. Irmão, mas faz sentido essa colocação, né, da mãe de Tiago e João falar que gostaria que o filho, Tiago e João, sentasse uma à direita e outra à esquerda de Jesus, fosse o braço direito e esquerdo, né? Pessoas da confiança, do controle da equipe de Jesus no seu reino. Por quê? Porque nós vamos ter um reino com Jesus. Está na Bíblia, né? O milênio. E eu vou dizer para você que eu me sentiria muito honrado de fazer parte, me sentirei, né? Porque esse é o propósito da palavra, de fazermos parte desse reino de Jesus quando ele voltar. Pastor, por que essa palavra? Porque nós temos que saber que Deus tem um plano aqui e também quando Jesus voltar, como é que vai ser? Você como igreja, se está na Bíblia, nós temos que saber isso e não ter dúvida nenhuma e estar pronto se um dia, né, nós tivermos aqui quando Jesus voltar, saber como é que vai acontecer. Eu convido você a abrir Apocalipse 3, 11 e 12, né? A Bíblia diz o seguinte, venho sem demora, Apocalipse 3, verso 11, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E aí ele diz assim, ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Então, Jesus fala aqui para João, né, aqui na visão do Apocalipse, venho sem demora. Né? Então, ele fala o seguinte, né, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, que você não perca, nós podemos hoje estar numa posição e amanhã, né, muitos perderam, se afastaram de Deus, né? Renunciaram a Cristo. Infelizmente, tem pessoas que perderam a sua coroa. Então, se a palavra diz aqui, ó, conserve o que tens para que ninguém tome a tua coroa, nós estamos falando de um fato que pode acontecer. Aí, a palavra de lá aqui é uma passagem que é da carta às 7 igrejas, né? Que Jesus fala, ao vencedor, para a igreja de Filadélfia, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Irmão, o que é coluna? Aqui nesse sentido aqui. Somos pessoas da confiança né, do Senhor. Por exemplo, na nossa igreja, nós tivemos uma reunião aqui há 2 sábados, pensei ontem, no sábado anterior, para falarmos assim, nós temos as colunas já existentes, que são os colaboradores, que são né, a sustentação do nosso ministério, né? E novas colunas, nós estamos formando novas colunas. Então, ser coluna, né, já faz sentido naquilo que nós estamos falando, né? No milênio, né? Quem vai estar no milênio com o Senhor Jesus? Então, a palavra diz aqui, ó, para a igreja de Filadélfia, fala assim, ó, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Então, quem é o vencedor? Aquele que mantiver a fé até o fim. Aquele que continuar fiel a Deus. Aquele que não pular fora do barco. Aquele que seguir Jesus, né, com fidelidade até o fim. Então, aí eu quero trazer algumas informações, né, que nós estamos falando o seguinte.
hoje, no reino de Deus, infelizmente, o pecado entrou no mundo e muitas pessoas que estão aí no mundo não querem nem saber de Jesus. Tem até os satanistas, que são pessoas que adoram Satanás, que vai lá fazer reverência a Satanás, a Lúcifer. Então tem pessoas, muitas pessoas, que não querem saber de Jesus. Aliás, eu assisti um filme, talvez vocês já tenham visto, chama assim, Eu Acredito. Eu recomendo esse filme, se eu não me engano, está no Prime Video, uma coisa assim, né? Mas assim, procura ele na rede, você vai achar. E esse filme é uma história evangélica, né, de milagres, muito interessante. Um menino, né? Eu não vou contar o filme inteiro, mas eu só vou contar o ponto. Um menino, o pai é um repórter de uma grande emissora, tipo assim, jornal da Record, jornal da Band, sei lá, né? Um jornal de notícias. E o pai é um âncora. E o pai desse menino, ele passa perto de uma igreja, se interessa pelas coisas, né, entra lá e tal, e ele é tocado, né, por se interessar pelas coisas de Jesus. E o pai sempre trazia gibis de heróis e tal, aí ele passa na livraria, ele compra uma Bíblia. E o pai começa a brigar com ele, que ele não quer que ele, de jeito nenhum, que você vai aprender nada de religião, de Deus, nada, pelo amor de Deus. Ele não falou pelo amor de Deus, ele falou, não, de jeito nenhum, né? E aí, aquele menino é usado, e Deus usa ele para fazer um milagre. Né? Uma pessoa que tem uma perna lá decepada na guerra, a perna cresce depois que aquele menino ora, né? E a coisa vai para a mídia. E aquele âncora não sabe que quem foi o intermediário de Deus para aquilo acontecer é o próprio filho dele. Então, é uma história muito interessante, porque as televisões falavam assim, olha, não podemos divulgar esse milagre, porque senão nós vamos estar dando força para as igrejas. E qual foi o argumento que eles trouxeram? Olha, nós não podemos, assim, dar força para a igreja cristã, porque eles ficam dizendo o que você deve fazer. Fica interferindo na sua vida. Você tem que ser livre para decidir fazer o que você quer. Então, essa é a mentalidade, né? Então, a mídia, né? Não podemos dar força para a igreja, de jeito nenhum, né? Então, esse filme conta um pouco dessa história. É muito interessante. Então, eu estava falando aqui o seguinte, né? No mundo tem o joio e o trigo. Infelizmente, tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Mas Jesus já conta a parábola que no final o joio vai ser arrancado e lançado ao fogo. Vai ser queimado. Vai ter um momento em que o trigo, que é a igreja de Jesus, vai ser recolhido para os benefícios de Deus, né? Para os propósitos de Deus. E o joio, que é indesejável a Deus, mas Jesus, alguém pergunta para Jesus, mas como é que ele foi parar? Enquanto o homem dormia, o inimigo foi e semeou no meio do trigo. E aí está aí, tem que conviver com ele. Então o mundo tem aí o joio e o trigo. Nós temos pessoas boas que seguem a Jesus e pessoas que você gostaria muito que ele fosse também seguisse Jesus, mas ele não quer. Não, e é o tipo da pessoa que ele está obcecado para fazer o contrário. Então tem. E Deus, ele dá ao livre-arbítrio, né? A escolha, da opção das pessoas escolher. Então, no final, o joio será arrancado e sobrará só o trigo, né? Então, pense nisto. Pense nisso. Como é que isso vai se dar agora, conforme diz a Escritura, tá? Então, no final, né, o milênio vai acontecer. Então, vai vir Jesus para habitar aqui 1000 anos. Então, é uma coisa assim que eu nunca preguei aqui na igreja, talvez você possa ter um estudo, um conhecimento, mas é um fato assim
que vamos juntos aqui para poder trazer os entendimentos que no final tem um propósito de Deus aqui nesse conhecimento. O que acontece, né? O milênio vai acontecer antes ou depois, né, da volta de Cristo? O milênio vai acontecer na volta de Cristo, entre a volta de Cristo e a descida da Nova Jerusalém, que são dois fatos que estão previstos na Bíblia, né? Então, aqui eu queria ler para vocês uma passagem que o Evangelho de João fala, no capítulo 5, de 28 a 29. João fala o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. João está falando o seguinte: vai ter um momento em que todo mundo que morreram vai ressuscitar. Todo mundo que está nos túmulos, aqueles que morreram, vão ressuscitar. Ele fala o seguinte: não maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz, a voz do Senhor, né? E sairão. Aí diz o seguinte: tem uma separação. Os que tiverem feito o bem, elas ressuscitarão para a vida eterna. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então, vai ter duas ressurreições, né? Presta atenção, né? Vai haver a ressurreição dos mortos? Sim, mas vão ser duas. A primeira, do que fizeram bem, e a outra, do que praticaram mal. Então, irmão, o que a Bíblia fala, né? Eu acho que é Malaquias 3, que fala lá: olha, porque as pessoas fazem coisa errada e se dão bem na vida, roubam e não vai preso. Está lá com o carro na garagem e eu aqui com a minha bicicleta, sofrendo, e o outro lá esbanjando, tomando cerveja, churrasco e tal. Aí a palavra diz assim: calma, que Deus está vendo tudo isso, né? No final, essas pessoas que estão fazendo mal vão prestar conta, né? Não ficará nenhum sem o juízo. Não preocupe com as pessoas que façam mal, pelo contrário, ore por eles. Então, por quê? Aí a palavra de lá em Malaquias 3, 15, se não me engano, fala assim: e outra vez verão a diferença entre o justo e o injusto, entre aqueles que praticam o bem e aqueles que não praticam. Aliás, os que servem a Deus e os que não servem. Então, tem diferença enorme para Deus. Aquele que tem o coração para servir a Deus e aquele que está nem aí, que prefere o mal, né? Que as pessoas se explodam, né? Que não agrada nada a Deus, né? Então, muito bem. Então, continuando, o milênio, né? Ele vai começar no momento em que Jesus voltar, tá? No momento em que Jesus voltar, inicia o milênio. No mesmo instante, então, vai ter a primeira ressurreição. Então, quando Jesus voltar, a palavra diz que a igreja subirá para as nuvens, né? Mas primeiro ressuscitarão aqueles que morreram em Cristo. E vai encontrar todo mundo com Jesus, né? Aqueles que estão vivos, Jesus vai, no dia que Jesus voltar, né? A igreja vai subir para encontrar com Jesus, né? E aqueles que morreram em Cristo, aqueles que, um exemplo, se Jesus voltar daqui 5 anos, né? Então, pessoas vão morrer até lá, né? Todo dia morrem pessoas. Aqueles que morrerem em Cristo até a volta de Jesus, no dia que Jesus voltar, vai encontrar com Ele na nuvem, tanto quanto nós. Primeiro ressuscitarão os mortos e a igreja subirá a se encontrar lá nas nuvens. Então, esse aqui vai ter esse momento. Agora, haverá uma segunda ressurreição. Aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Eles vão ressuscitar, mas no fim do milênio, né? Então, presta atenção, vai ter duas ressurreições. Uma, quando Jesus voltar, é aqueles que morreram em Cristo e a igreja que está viva, né? Aqueles que estão servindo a Deus, que ainda não morreram. Jesus chega, todo mundo se encontra com Jesus. Mas a segunda ressurreição é daqueles que não tinham Jesus como seu Senhor. Essa segunda ressurreição
é a ressurreição dos ímpios, né? Que a gente chama, aqueles que de jeito nenhum não quero saber de Jesus, né? Não, mesmo que conhece a Deus, mas não tem Jesus como Senhor e Salvador, segundo a palavra, né? Então, o que está acontecendo? O que acontecerá no início do milênio? Então Cristo voltará, né? Os justos ressuscitarão na primeira ressurreição e a igreja encontrará com ele nos ares. Está escrito onde isso, pastor? 1 Tessalonicenses 4,16. Diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, Tessalonicenses 4,16 diz que, né, quais os fatos que vão acontecer? Dada a palavra de ordem, a hora que Deus der a ordem, né? Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, a hora que os anjos tocarem as trombetas, né? O Senhor descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão e a igreja se encontrará com Jesus ali nas nuvens, né? Então, no fim do milênio, não? Aí começa o período de 1000 anos, né? No fim do milênio, o que acontece? Vai acontecer a ressurreição dos mortos e a descida da Nova Jerusalém, que a Bíblia fala sobre a Nova Jerusalém, né? Então, por que Nova Jerusalém, pastor? Porque da terra, desse mundo, não sobrará nada, né? Não sobrará nada. Por isso que Jesus não encontra com a igreja na terra, tá? Porque isso aqui tudo será destruído, não restará nada. Então, haverá o tempo da perseguição, né? Conforme vocês vão ver aí, quem estudar Apocalipse. Não é essa a ideia aqui, porque seria um tema muito comprido. Eu quero ser pontual, quero falar do milênio e a mensagem que Deus trouxe para falar do milênio. Mas assim, né, na vinda de Jesus, né, começará o período do milênio. Jesus vai reinar onde? Não é uma boa pergunta? Onde? Na terra? Não. No céu. Como assim, pastor? Porque a terra estará sendo destruída, né? Então, aqueles que ficarem quando Jesus tocar as trombetas, né? Tá as nuvens, tá a terra. A igreja sobe e aqueles que não têm Jesus ficarão, né? E o que acontece com aqueles que ficar? Vão ser perseguidos, porque vai ter aquela história, ou você aceita a marca da besta, ou você passará pela guilhotina. E então, aqueles que não aceitarem a marca da besta, né, esses também morrerão, né, e encontrarão com Jesus, também encontrará com Jesus ali, né? E tem a chance, porque eles não aceitaram a marca da besta. Agora, aqueles que aceitaram a marca da besta, então esses vão morrer, porque a terra vai acabar, né? Então, todos morrerão, né, no início do milênio, tá? Todos. Haverá uma destruição de tudo isso aqui, não existirá mais terra. Por isso que fala assim a Bíblia, né? Na Nova Jerusalém, novo céu, nova terra. Essa terra não existirá mais. Não haverá mares, né? Não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá dores. Os animais não se alimentarão de outros animais. O homem não terá, o mal não existirá entre nós, né? Então eu vou falando aqui alguns fatos para a gente entender. Apocalipse 20, verso 5. O restante dos mortos não reviveram até que completasse os 1000 anos. Então, onde está escrito, pastor, que aqueles que não têm Jesus não vão ressuscitar na primeira ressurreição? Em Apocalipse 25, está dizendo que o restante, os mortos em Cristo, ressuscitarão. Os restantes não ressuscitarão até o final do milênio, né? Está escrito aqui em Apocalipse 25. Esta é a primeira ressurreição, então no começo do milênio. Então, somente depois dos 1000 anos é que vai acontecer, ou depois o restante dos mortos, né, dos ímpios, aqueles que não aceitaram Jesus, né,
eles não terão uma segunda chance. Tá? Olha só, na vinda de Jesus, aqueles que ficarem, que não subirem, vai ter a chance de negar a besta, negar a marca da besta. E aqueles que morrerem por rejeitar a marca da besta, esse terá salvação. Mas os ímpios que ficarem, aqueles que acertaram a marca da besta, não tem mais chance. Acabou. Né? No final do milênio, tem alguma chance para ele arrepender? Não. A chance que tem é agora. Né? Por isso que a gente fala que o tempo da graça é até a vinda de Jesus. E nós temos que buscar Jesus enquanto se pode achar. Né? Porque depois que a igreja subir, né? Se a pessoa que negar a marca da besta é porque ele aceitou a Jesus. Né? Então esse terá a salvação. Mas aquele que aceitou a marca da besta, ele já entregou a sua alma. Né? Então Apocalipse 20, verso 6 diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, quem tiver parte na primeira ressurreição vai estar reinando com Cristo. Né? Então, quem tiver na primeira ressurreição, né, vai reinar com Cristo 1000 anos. Né? Então, é importante dizer que não vai ter uma segunda chance. Né? Aí, quando terminar o milênio, o que vai acontecer? Então, 1000 anos. Pensa bem, gente. Nós vamos ter um reinado sem mal. Não na terra, porque a terra já terá acabado. E não é ainda na Nova Jerusalém. Porque a Nova Jerusalém só vai descer. Ó, vamos colocar aqui. Ó. Aqui é a vinda de Jesus. Vamos imaginar que tem defensores de que aqueles 3 anos e meio de perseguição acontece aqui na vinda de Jesus. Outros falam que a vinda de Jesus vem depois dos 3 anos de perseguição. Não vamos discutir isso. Mas vamos imaginar, para ficar fácil o entendimento, que aqui, esse tamanho aqui, seja os 7 anos, 3 anos e meio de paz na terra, né? E os outros 3 anos e meio de perseguição. Tá? Jesus veio aqui. Tá? A igreja subiu. Tá? Então tem 3 anos e meio que o anticristo vem, faz a festa dele, conquista o mundo, acha remédio para o câncer, para todo quanto é doença, faz paz, todo mundo aceita o anticristo como o novo Deus. Né? Aí, no final dos 3 anos e meio, começa a perseguição. Então, aquele que aceitar a marca da besta, já está condenado à morte eterna. Aquele que não aceitar a marca da besta, morre por Cristo. Então, esse é salvo. Então, já começou o milênio. Então, a igreja de Jesus está aqui. Já se encontrou aqueles que morreram antes com a igreja que subiu. E vai viver, né? Está aqui, né? Onde? A palavra diz nas nuvens. Mas a Bíblia diz que no céu, porque a terra não existirá mais. Então virá uma novo céu e nova terra, que é a nova Jerusalém que virá. Então nisso aqui, nós vamos ver, vou soltar aqui uma imagem, só para vocês pegarem aqui na linha do tempo, como é que vai ser? Ó, talvez vocês não consigam ler. Na volta de Jesus, o que vai acontecer? A ressurreição do justo. Sim. Satanás será preso e lançado no abismo. Vai ficar preso. A terra ficará vazia e escura. Né? Apocalipse 1:3, Jeremias 4, 23, 27 e 1 Tessalonicenses 4, 16. Essas são as referências para isso aqui. Ó. Eu vou ler para vocês Jeremias 4, de 23 a 27. Vamos ver aqui. O que é desse? Que já está usando lá.
olha só o que diz a palavra, Jeremias 4, 23. Diz assim: olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Então, como é que vai estar a terra na volta de Jesus? Haverá a ressurreição dos justos, Satanás será preso, né? Durante o milênio, Satanás será preso no abismo, e a terra ficará vazia e escura, tá? Conforme está aqui na Jeremias. Se você quiser ver também outra referência, Apocalipse 1:3, né? Tudo isso que nós dissemos. Tessalonicenses 4:16 nós já falamos também. Aí, durante o milênio, como é que vai ser durante o milênio? Satanás ficará preso na terra com seus anjos maus, solitário. Então, Satanás estará no abismo. Então a terra só tem Satanás sozinho, preso, e ele não vai fazer mal mais para ninguém. Tá? A terra não terá mais ninguém, porque todos os ímpios já estarão mortos. Está claro? Não haverá homem nenhum na terra. Tá? Os justos estarão no céu, os ímpios estarão todos mortos, e assim se passará 1000 anos. Pensa bem, irmão. Hoje nós vimos uma luta danada para as pessoas vir à igreja, ouvir a palavra de Deus. Né? Mal sabe como eu trouxe aquela palavra, né? Se o mundo soubesse os juízos que está por vir, todo mundo correria urgente para Cristo, né? Mas o mal, ele não deixa com que as pessoas abram seus ouvidos, seus olhos. Então, mas é isso que vai acontecer aqui durante o milênio, né? Satanás vai estar preso na terra, os justos estarão no céu com Jesus, vivendo o milênio, os ímpios estarão todos mortos, e assim passarão 1000 anos. Aí vamos para o final do milênio. Estou falando tudo com base no que está na Bíblia, tá, irmão? Não estou trazendo nada de novo aqui, não. Então, a nova Jerusalém descerá do céu. Então, quando você lê Apocalipse, né, fala da vinda da nova Jerusalém, novo céu e nova terra. Os ímpios ressuscitarão. No final do milênio, né, terminou o milênio, vamos supor, aqui começou o milênio, 1000 anos se passou. Aí, o que acontece? Desce a nova Jerusalém, né, novo céu e nova terra. Os ímpios ressuscitarão, tá? Então, todos aqueles que morreram sem aceitar Cristo ressuscitarão. E aí vai ter aquele momento do grande juízo, aonde Jesus vai estar sentado no trono branco para dar a sentença tanto para os justos, para os injustos. Então, nesse momento, né, no final do milênio, vai se cumprir a palavra, né, que Jesus disse. Malaquias já previu isso. Não, Jesus disse aqui, vai ter 2 grupos. Para o grupo da direita, Jesus vai abrir os braços, né, dar um sorriso e dizer: vinde bendito do meu Pai, entrar para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então, inde bendito do meu Pai, entrai para o reino que está preparado para todos desde a fundação do mundo. Então, quando chegar esse momento, Jesus vai falar para aqueles que ressuscitaram primeiro, né? Os da direita, vão ter o pessoal da direita e da esquerda. Agora, para o pessoal da esquerda, com muita tristeza, né, Jesus vai falar: olha, sinto muito, mas eu fiz tudo o que eu podia. Eu nasci, né, me fiz homem, né, fiquei, né, abri toda a prerrogativa de Deus, vivi na terra, eu sofri tudo que vocês sofreram, para que ninguém pudesse falar que a gente não sabia o que vocês estavam passando. Morri naquela cruz porque
nenhum homem poderia suportar o que teria que passar para que tivesse, né, o perdão dos pecados. E o que você precisava fazer era me aceitar. Era receber esse presente que você não quis. Então agora não dá mais nada, não há mais nada que eu possa fazer, a não ser apartai-vos de mim, vós que escolheis ficar praticando a iniquidade. Então nisso aí serão lançados no fogo do inferno com Satanás e os seus demônios. Tá? Então, tem uma passagem na Bíblia que está lá em Malaquias 4:1, que diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. Dia em que vem e os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Então, durante o milênio, aonde que nós vamos estar? Então, por isso que nós aqui, como Igreja de Cristo, estamos assim trazendo para que a igreja entenda, né, aquilo que o Deus tem nos oferecido para poder, naquele dia, estarmos fiel a Deus, mantivemos fiel a Deus. Porque tem muitos que não, tem muitos que vai indo, e fala o seguinte: para que ir na igreja? Para que ouvir a palavra? Né? Isso aí é balela, né? Não, é perda de tempo. Né? Então, o Senhor está falando o seguinte, né? Buscai o Senhor enquanto pode achar, porque vai chegar o dia, e está chegando, em que haverá uma separação entre o joio e o trigo. Deus é justo. Se há uma coisa nas qualidades e nas virtudes de Deus, é que Ele é justo. Né? Ele é amor, é bondoso, é benignidade, é longanimidade, é perdão, tudo. Né? Mas Deus Ele é justo. Né? E tudo que é correto, tudo que é justiça, Deus falou assim: não, é isso aqui. Se eu mandar chuva na terra, vai ser para os bons e os maus. Eu não vou separar, né? A chuva cairá sobre os bons e os maus. As oportunidades vai ser para os bons e os maus. Jesus vai morrer por todos. Mas, uma vez estabelecidos os princípios de Deus, Deus não muda. Né? Então, se nós não entendermos os planos de Deus, Deus vai falar: olha, toda a oportunidade vocês tiveram. Vocês foram chamados a ouvir a palavra, ninguém pode dizer que não tinham essa informação. Por isso que Deus falou assim: não, prega sobre o milênio. Por que eu estou pregando sobre o milênio? Porque eu senti que nós precisamos entender que Deus conta conosco, não só aqui nessa terra, como no milênio. Nós vamos governar com Cristo. Agora, quem é que vai governar com Cristo? Então, há uma diferença. Por quê? Uma coisa é o seguinte, né? Deus preparou. Né? Uma coisa é a pessoa não estar fazendo o mal, mas também ela não está servindo. Então, eu acho que todo o esforço é reconhecido. E Efésios 2:10, a palavra diz assim, ó: pois somos feitura dele, né, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, Deus tem coisas que Ele preparou para que nós andássemos nela. Como eu disse, né, Deus ele não vai agir na terra se não for por nós. Então, aquele abraço, aquele perdão, aquela orientação, quem é que vai dar? Se Deus está colocando no nosso coração, é para nós. Se Deus chamou para que a gente fosse justiça, é nós que temos que ser justos. Se a gente fala o seguinte, ó, eu sei que o certo é isso, mas eu vou fazer aquilo. Pronto. Já não estamos representando Deus, porque Deus é justo. Né? É sim, sim, não, não. Não é porque a pessoa é seu parente que agora para ele vai permitir fazer a coisa errada, mas para o outro não, tem que ser certo. Né?
Então, nós somos representantes de Deus, nós temos uma obra a ser feita, que é viver como Deus gostaria que nós vivêssemos. Nós não vamos ser exigidos fazer agora uma teologia, ser mestre dos mestres. Até pode ser que tenha pessoas que foi designada para isso. Mas como é que nós servimos a Deus? Vivendo os mandamentos de Deus, amando os nossos próximos, dando exemplo dentro de casa, dando exemplo lá no trabalho, não é? Quando nós fazemos isto, nós estamos vendendo Deus para aquelas pessoas. Não estamos falando que o bem existe. Porque as pessoas estão falando, não, só existe maldade nesse mundo, não é verdade? As pessoas não acreditam mais que haja alguém que possa fazer o bem. Então, Deus nos escolheu para falar não, né? Assim como ele falou para Elias, né? Elias chegou lá todo choroso, Senhor, né? Ele falou para Elias, o que você está fazendo nessa caverna, Elias, né? Elias tinha acabado de provar que há Deus em Israel, tinha feito aquele fogo descer do céu, né? Tinha voltado a chover em Israel, tinha matado os 450 profetas de Baal. Aí Jezabel falou assim, fala para Elias que assim como ele fez com meus profetas, eu vou tirar a vida dele, né? Vou fazer ele se arrepender. Aí Elias fica abalado e foge, se esconde numa caverna, e Deus vai lá na caverna falar com Elias. Elias está lá todo choroso, Deus, só eu falando, né? Enquanto esse povo todo que não acredita no Senhor, tal. Aí Deus falou assim, tem 7.000 profetas que eu separei, que não se dobraram a Baal, que a sua boca não adoraram a Baal. Então, Deus está falando para nós o seguinte, né? Tem pessoas, para a gente falar para esse mundo, que Deus está aqui, presente. E nós somos a esperança. Por isso que a Bíblia fala lá em Romanos 8,19, né? Que a expectativa dos filhos de Deus a expectativa do mundo aguarda a revelação dos filhos de Deus. As pessoas estão sem esperança e nós, sendo que nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, vamos fazer a diferença. É isso. Não precisa se preocupar que agora você vai sair daqui com poder sobrenatural. Deus vai usar você na sua palavra, numa palavra de ânimo para aquele que não tem ânimo, numa oração para aquele que está precisando de uma oração, numa palavra de esperança que Deus não se afastou. Deus está conosco, Deus está olhando pelas nossas famílias, que o desemprego, né? O desemprego é uma situação de prova, mas que Deus vai trazer a provisão, porque Ele é o Jeová Jiré. Aí, irmãos, eu queria fechar aqui a nossa pregação com uma palavra que está lá em Hebreus 6, de 4 a 12. Presta atenção nessa palavra, porque ela define o seguinte, não basta nós falarmos o seguinte, eu não roubo, não mato, eu não aproprio daquilo que não é meu, e acho que eu estou bem. Por quê? Tiago fala lá, acho que é Tiago 4, se eu não me engano, fala assim, aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, nisso está pecando. Se você é uma pessoa escolhida por Deus, capacitada por Deus para fazer o bem e não faz, nisto você está pecando. Então, mas aí a palavra que está lá em Hebreus é uma palavra assim muito interessante para nós, que somos igreja de Cristo. Não é para o mundo, não, é para nós mesmos, tá? A palavra diz assim, impossível, no verso 4, Hebreus 6, no verso 4, diz assim, impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, né? E caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Então presta atenção.
Hebreus está dizendo o seguinte: tem aquelas pessoas que pecaram de novo, veio, aceitou Jesus, mas continuou no pecado. Essa pessoa nunca aceitou Jesus como Senhor. Porque aquela pessoa, quando ela declara o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, ela vai colocar em primeiro lugar a palavra de Deus. Ela vai primeiro buscar a Deus em primeiro lugar, a sua justiça. Mas se a pessoa continua fazendo tudo errado, porque ela não está fazendo isso. Então ela nunca se converteu, então ela nunca aceitou Jesus. Só foi da boca para fora. Não foi, né, de fato. Mas tem pessoas que está dizendo aqui, ó, em Hebreus, que foram iluminados, que sentaram igual a vocês, igual a nós, ouviram a palavra de Deus, entenderam o propósito de Deus, foram certificados pelo Espírito Santo do poder sobrenatural de Deus, e depois resolveram rebelar-se, né, negar a palavra. Essas pessoas, a Bíblia está falando o seguinte, né? É impossível que essas pessoas outra vez possam ser renovados no arrependimento. Por quê? Essas pessoas nunca vão se arrepender. Por quê? A palavra diz que se você pecar, confessa o seu pecado e Deus é fiel e justo para te perdoar. Mas você precisa se arrepender. Ele não diz que é só você confessar, você vai lá e mata a pessoa, né, tira a vida da pessoa, estraga toda a família e fala, me arrependi, da boca para fora. Deus conhece o nosso coração e as nossas atitudes, né? Ele não precisa que você fale, ele olha lá dentro. Então, a pessoa que, tendo conhecido a Jesus, tendo entregado a sua vida a Cristo, conhecido o poder do Espírito Santo, experimentado os milagres, né, dos poderes desse mundo vindouro, caíram, essa pessoa é impossível que ela venha se arrepender novamente. Por quê? A Bíblia diz que, visto que, de novo, para ela se arrepender, ela estaria crucificando Jesus novamente. Jesus não vai morrer de novo, né? Não vai subir naquela cruz novamente. A palavra diz que é a única, ele falou assim, está consumado. E aquela pessoa que nessa altura do campeonato, ela se desviar, ela não vai ter o arrependimento que precisaria para ser perdoado. Mas aí, e a palavra diz o seguinte, visto que estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomínia, que é o seguinte, né? Jesus, ao crucificar, morrer naquela cruz, ele tomou a posição, irmãos, quando ele subiu na cruz, de miserável, da pessoa pior do mundo, porque a pessoa que era crucificada, era vergonhoso a pessoa ser crucificada, porque era a pior das pessoas. E Jesus, sem nenhum pecado, ele se fez miserável no nosso lugar. E Jesus não vai fazer uma segunda vez, né? E aquela pessoa não vai se arrepender, então, por isso. Mas, a Bíblia continua aqui, né, no verso seguinte, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Então, está falando, para essas pessoas que caíram, depois de ter experimentado toda a graça de Deus, toda o poder do Espírito Santo, eu não vejo como eles vão se arrepender. Mas, a vós outros, que não caíram, que somos nós, olha o que a palavra de Deus diz aqui em Hebreus. Quanto a vós outros, todavia, ó amado, estamos persuadidos, estamos convencidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Então, ou seja, ele está falando o seguinte, melhor ainda, a mais do que a salvação, aqueles que continuarem fiel até o fim, né? Aqueles que continuarem servindo a Deus, tá? Ainda que falamos dessa maneira, né? Ele falou assim, estamos persuadidos que virá coisas maiores ainda do que a salvação, né? Uns vão receber a salvação,
Mas aqueles, né, vai haver aqueles que vão ser mais do que a salvação. E o que seria? A palavra diz, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciasse para com o seu nome, pois servisse ainda servis aos outros. Então, a palavra está dizendo o seguinte, olha, fica descansado, que aquele que está servindo a Deus em amor, aquele que está dando o seu tempo para Deus, não vai ser esquecido. Além da salvação, vai ter coisas maiores, né? Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, o mesmo empenho, né? Para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes. Sabe o que é tornar indolente? Sabe o que quer dizer a palavra indolente? Eu já tinha visto a palavra indolente, mas não é do meu vocabulário. Eu fui pesquisar. Indolente é vadios, ociosos, vagabundos. Para que não vos torneis vagabundos na obra de Deus, né? Mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram essas promessas. Bom, eu sei que esse fechamento aqui é cheio de palavrinhas aqui, mas eu queria que os irmãos entendessem o que Deus está falando para nós. Irmão, Deus quer uma parceria conosco até o fim. Aqueles que são parceiros de Deus vão receber. Por isso, porque Deus, primeiramente, né, Ele separa o justo do injusto. Aqueles que servem a Deus, aqueles que não servem a Deus. Há uma diferença. Deus olha isso. Então, e a palavra está dizendo assim, ó, eu quero que vocês continuem firmes, mostrando esse amor que vocês têm. Por quê? Nós temos visto muitas pessoas que pararam de servir a Deus. Agora ficam fazendo nada quando podiam fazer tanto por Deus. Né? Nós temos muito que fazer por Deus. A nossa vida, né, falarmos do Evangelho, né, porque a palavra Romanos 1,19 diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação daqueles que crêem. Mas como crerão se não há quem pregue? Se nós não tivermos boca para falar, né? Então, quando nós não emudecemos, quando nós continuamos assim, olha, ainda não terminou, né? Ainda não terminou. Eu não quero que ninguém aqui desista de Cristo, porque a palavra diz assim, ó, aqueles que, conhecendo a palavra, resolver, né, renunciar a Cristo, esses dificilmente vai ter o arrependimento e, portanto, né, o fim para ele é ser queimado, tá? É ser queimado. Quanto a vós outros, amados, eu estou persuadido que vocês vão ter coisas maiores do que a salvação. Isso é a palavra de Deus, está dizendo. Desejamos, porém, que continue vós mostrando até o fim, com a mesma diligência, com a mesma certeza da esperança, para que não os torneis indolentes. Porque se nós não tivermos assim um propósito e uma dedicação para a obra de Deus, nós acabamos ficando vagabundos, né? No sentido de que prefiro fazer nada do que fazer alguma coisa. Então ele fala o seguinte, seja imitador daqueles que pela fé, pela longanimidade, herdaram as promessas de Deus. Aí eu falo, quais promessas de Deus? Aquela que nós lemos no começo, né? Aquela que nós lemos, venham sem demora. Conserve o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não casa direitinho com essa palavra que nós acabamos de ler lá em Hebreus? Venham sem demora. Conserve o que tens, aquilo que te move o seu coração hoje, mais do que olhar para o que você, né, precisa, o que eu preciso. Olha o que nós temos recebido de Deus e o quanto nós podemos fazer por Ele. Quando nós temos esse coração de servir, né, dentro da sua capacidade, ninguém vai pedir para você fazer aquilo que você não está na sua capacidade. Deus olha para você, né, e a palavra diz que aquele que, a Bíblia, vou ler de novo aquilo ali, ó, está dizendo, porque a terra que absorve a chuva, né, acho que eu não li esse pedaço aqui,
Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Ó, a Bíblia está dizendo, a terra que recebe a chuva, ela é abençoada. Então, se nós somos servos do Senhor para levar o bem, nós somos abençoados também. Então, por que está dizendo? Se a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada e recebe bênção da parte de Deus. Agora, se ela recebe a chuva e produz abrolhos, ela é rejeitada e perto está da maldição, porque o seu fim é ser queimado. Eu já trabalhei na roça, né? Eu sei disso. Se você tem uma terra fértil, que ela recebe a chuva, você limpa ela e planta, e ela dá aquilo que você planta, aquela terra é sempre muito bem cultivada. E é uma terra abençoada. Mas se aquela terra chega num momento em que cai tanto carrapichos, ervas daninhas nela, que você limpa e ela está sempre produzindo espinho, abrolhos, matos indesejáveis, o que você faz para poder ficar livre daquilo lá? Você toca fogo. Porque só assim você queima a semente dos carrapichos. Só assim você mata tudo aquilo que está produzindo tal. Então, quando fala que essa terra será queimada ou abençoada, não está falando da terra, está falando da nossa vida cristã. Então, por isso, Deus ele é muito claro nessa palavra que quando nós recebemos chuva, que é a palavra de Deus, né, que é água, que é conhecimento, que é purificação, nós saímos daqui fortificados. A hora que nós saímos fortificados, nós saímos assim, com comunhão com Deus, você começa a orar, as suas orações começam a ser respondidas, você começa a ver portas se abrirem. Às vezes, pastor, você está orando e não está saindo. Calma, porque tem momento que Deus precisa trabalhar na nossa vida. Precisa que a gente aprenda alguma coisa antes dele dar o que ele preparou para nós. Então, entenda que Deus é justo. Deus é fiel para dar para nós mais do que a salvação. É isso que ele está falando para nós. Mas também ele é justo para aqueles que o abandonam, aqueles que o negam. A terra que produz espinhos será queimada. Infelizmente, é essa a realidade. Então, o que nós estamos falando aqui, irmãos? Nessa palavra, né? Eu vejo o seguinte, que haverá o dia, né, em que Jesus voltará. Nós queremos estar, né, todo mundo aqui, né, tirando as melhores notas, né, no coração de Deus. Por quê? Você já pensou? A vida não termina aqui. Nós, depois dessa vida, né, mesmo que um morreu hoje, outro morreu daqui tanto tempo, tal, mas no momento em que Jesus voltar, vai ter 1000 anos com Cristo, né? Então, nós vamos ter oportunidade, né, maravilhosa. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvido ouviu, o que Deus preparou para nós. Tem gente que fala assim, se eu morrer vai ser uma chatice, o que eu vou fazer lá no céu? Calma, né? Não, vai ter muita coisa, e pensa você que nós vamos viver num mundo onde o mal vai estar preso lá, não tem interferência do mal, né? É um mundo diferente, coisas maravilhosas com Cristo. Então, nisto eu pergunto, qual é a nossa posição nesse reino? Eu quero, tanto para mim como para você, que sejamos colunas, assim como está na palavra, né? Porque a palavra diz assim, né? Não vou abrir aqui, Apocalipse 3, fala assim, eis que venho sem demora, conserve o que tem para que não te tomem a coroa. E ao vencedor, far-lhe-ei coluna no santuário de Deus para sempre. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos ter o milênio, e terminado o milênio, vai ter aquele momento que Jesus fala assim, venha, né, servos de Deus, venha aqui para o abraço do Pai, né, porque foste fiel
né? É isso que eu espero da nossa igreja, amém? Vamos ficar em pé para agradecer a Deus por essa oportunidade?